Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Consagração e Santificação, aula 45. A santificação vem pela consagração a Deus e não à religião. Desde o princípio nós temos enfatizado que há um que nos santifica, é o Espírito Santo de Deus, quem nos separa e nos recebe. Deus é quem nos santifica, na pessoa do Espírito Santo. Mas a nós compete consagrar-nos. E consagração são atos, são decisões que se toma aqui na terra de deixar alguma coisa que pertença ao mundo para entregar-se a Deus, ou entregar aquela coisa a Deus. E são degraus de uma escada, como atos sucessivos e contínuos que vão construindo uma vida santificada, uma vida consagrada a Deus. Agora, eu quero enfatizar hoje o conceito de consagração. Este conceito é muito importante porque as pessoas, em geral, têm este conceito deturpado. Na Igreja Católica, uma pessoa consagrada é aquele tipo que chamamos vulgarmente de pessoa beata. Aquela mulher, aquela velhinha que vai para a missa com véu na cabeça, que reza todos os dias, que guarda o terço consigo, que tem o terço na mão, está sempre na igreja a rezar, usa uma roupa escura, preta, procura fazer caridade, dar esmolas. Esta é a pessoa consagrada no conceito tradicional do romanismo. No meio evangélico também nós temos o nosso conceito de consagração. É aquela pessoa que participa de reuniões na igreja segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos. Tem reuniões todos os dias. Na segunda-feira, ensaio do coral. Na terça-feira, culto de oração. Na quarta-feira, é uma reunião especial com um grupo de homens ou de jovens ou de senhoras. Na quinta-feira é culto público ou de doutrina. Na sexta-feira é uma outra reunião especial de oração, qualquer coisa assim. No sábado tem outro tipo de ensaio, de treinamento. E domingo tem escola dominical e tem trabalho de evangelização à tarde. E à noite tem culto. Uma pessoa que participa de tantas reuniões só pode ser consagrada. Todos olham para uma pessoa desse tipo e dizem: mas esta pessoa é muito consagrada, o irmão fulano é muito consagrado, que beleza, que atividade. Mal sabem aquelas pessoas que assim enxergam que aquele homem, aos olhos de Deus, pode ser o pior daquela igreja. Pode ser porque ele pode estar sendo negligente com seus filhos, está abandonando seus filhos na rua, criados como moleques, recebendo orientação perniciosa do mundo, e ele não quer nem saber disto. A sua mulher sofrendo em casa, trabalhando como uma escrava, sem poder sair porque ele sai, a mulher tem que tomar conta dos filhos, e lá vai ele todo embelezado, todo bem vestido, fazer boa imagem na igreja, e a mulher sofrendo em casa. Ele impede a mulher de participar também, de ter as suas experiências. Pode também ele estar demonstrando soberba, vaidade, porque ele está querendo galgar uma posição, um cargo na igreja, ou uma posição de respeito, ou então estar enganado, querendo, pelo mérito, fazer a sua vida ser reconhecida por Deus. Ele quer se impor a Deus pelos seus méritos, pelas suas atitudes. Então este homem pode ser o pior de todos, pode ser um fariseu. Também a mulher no aspecto semelhante, abandona o seu marido em casa sem comida, não faz comida, larga a comida de qualquer jeito, porque tem que sair depressa para a reunião da igreja. Esta mulher é muito consagrada. Meus irmãos, não é este o conceito de consagração, não. A consagração à religião é idolatria. Isto provém da soberba, é farisaísmo. O conceito de consagração é a Deus, não a religião, mas a Deus. Deus quer que você se dedique a Ele. A religião formal, oficial, organizada,
em muitos dos casos, desvia a atenção das pessoas dos verdadeiros objetivos da consagração a Deus, da vida santa, da vida pura, da vida reta, da vida cheia do Espírito Santo. Nos tempos de Davi, nós encontramos que rei era Saul. E Saul tinha uma certa ascendência sobre a religião também. Mas até que chegou o ponto que ele se enervou e se julgou na condição de poder determinar os rumos que a religião deveria tomar. Não ficou satisfeito com os sacerdotes e está lá em 1 Samuel 22, de 21 a 23, mandou matar os sacerdotes. Mandou matar e achou que estava fazendo uma grande coisa, que os sacerdotes estavam agindo errado e que ele, Saul, era o certo. Davi ficou muito triste com aquilo, se humilhou e o único sacerdote que se salvou, que era Abiatar, Davi acolheu e disse: Abiatar, fique comigo. Em outras palavras, ele disse isto: eu sou sincero, busco a Deus e comigo você estará a salvo. Você não poderá estar lá no templo, nas atividades religiosas, porque lá eles matarão a você também. Mas você estará comigo, a salvo. Você estará junto a mim. Nós buscaremos a Deus. Eu tenho certeza que Deus nos ouvirá, mesmo que nós não estejamos lá na igreja, entre aspas, lá no templo, na atividade oficial religiosa. Em países atrás da cortina de ferro, chamados países socialistas ou comunistas, onde é proibido praticar a religião publicamente, existe uma religião pública, mas totalmente controlada, vigiada pelo Estado. A maior parte, a esmagadora maioria dos cristãos verdadeiros não faz parte daquela religião oficial, porque significa ter a sua vida controlada e vigiada, e os atos religiosos também limitados. Então, que adianta isto? Eles se reúnem às escondidas, nas casas, em reuniões pequenas, em grupos de discipulado. É assim que eles se reúnem nos países comunistas e o evangelho tem tido um grande progresso lá, exatamente por causa deste ponto. A igreja cresceu demais na Rússia, China e outros países comunistas como resultado da perseguição religiosa. Nós lembramos que Davi tinha, apesar de não poder participar oficialmente da religião, o seu coração sincero para com Deus. Em 1 Samuel 23, versículo 10, nós olhamos que em dificuldade ele não tomou providência nenhuma, mas consultou a Deus, dizendo: Deus, eu estou nessa situação, eu ouvi dizer que o rei procura me perseguir para me matar. Será que isto vai acontecer? O que eu devo fazer? A sinceridade de Davi era tão grande, a sua consagração a Deus era tão grande, que mesmo não estando lá na religião oficial, ele era sincero e Deus o acolhia. Isto é o que eu quero enfatizar. A consagração não consiste em atos de igreja, não consiste em ser secretário de mais não sei o quê e vice-presidente da União de Jovens, de Moço de Homens, presidente do coral, participante do conjunto não sei de que lá, obreiro da congregação não sei da onde, vice-diácono, mais isso, mais presbítero de tal lugar, isso e aquilo, e tesoureiro da caixa da igreja, enfim, um monte de cargos. Há irmãos que têm um rosário de cargos no seu currículo. Estes irmãos devem ser muito consagrados, porque trabalham demais. Para quem? Para a igreja. Para Deus? Não. Trabalho para Deus é visitar os órfãos, as viúvas, os necessitados, orar, consagrar a sua vida, guardar-se incontaminado do mundo. Isto é trabalho para Deus. O resto é tudo para a igreja. São atividades religiosas. Essas atividades não são espirituais. Há uma grande diferença entre atividades religiosas e atividades espirituais. Jesus não praticava atividades religiosas. Jesus, embora algumas vezes fosse às sinagogas, mas ele não participava das reuniões das sinagogas. Ele não discutia os assuntos que estavam em vigor nas sinagogas. Jesus não era um fariseu. Jesus não era um saduceu. Ele não era um membro de nenhum grupo ou seita da religião. Ele não era sacerdote no conceito humano. Ele não era um religioso profissional, não era. Jesus não era consagrado à religião do seu tempo, era um homem qualquer do povo.
que assim era tido pelos religiosos, principalmente os fariseus, que eram dos mais rigorosos. Você pode observar que Jesus teve a sua consagração a Deus paralela à religião oficial. Pouco contato Jesus teve com a religião oficial, a não ser para condená-la e para falar dos erros profundos daquela religião oficial e do farisaísmo. Jesus andava a par da religião oficial e pôde fazer esta obra redentora tão maravilhosa de que nós hoje nos aproveitamos. O apóstolo Paulo exorta ao seu filho Timóteo, em 2 Timóteo 2, versículo 15, a se apresentar a Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não procura apresentar-te a Deus como obreiro muito consagrado à religião. Não é isto. Como obreiro aprovado a Deus. Apresentar-te a Deus, não a religião. Apresentar-te a Deus. Existe essa diferença que eu quero deixar claro. E para você não ter dúvida, o próprio apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 2, a partir do versículo 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, entre parênteses, da religião. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Isto é religiosidade dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Usos e costumes, essas coisas se destroem em si mesmas. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria ou de religiosidade, como o culto de si mesmo. Essas coisas têm aparência de consagração, aparência de serem boas para a religião, mas têm falsa humildade e rigor ascético, um rigor separatista, um rigor consagratório, é só de aparência. Todavia, diz ele claramente, não tem nenhum valor contra a sensualidade. O que é a sensualidade? Em outras palavras, é nossa inclinação carnal, são as tentações. A religião formal, a religiosidade dos homens, religiosidade como nós conhecemos, não tem nenhum valor contra as tentações. Eu não conheço ninguém que, por se consagrar muito a atividades de igreja, tenha se santificado, tenha crescido espiritualmente. Pelo contrário, as pessoas vão se amofinando, criando aquela fisionomia de horror, fisionomia repugnante de religioso profissional que se torna enfadonha. Esta pessoa é completamente réproba aos olhos dos homens. Não é nada agradável, simpática, nem transmite amor e alegria nenhuma. Não, nada disto. Eu gostaria que você entendesse claramente que Deus quer consagração a Ele. Deixar os princípios do mundo e não consagração à religião, aos programas da igreja. Não é consagração à igreja, aos programas da igreja, mas consagração a Deus. Que o Senhor fale profundamente no seu coração. É o meu desejo, que você entenda bem esta palavra para poder praticar e ser frutífero na sua vida espiritual e não religiosa.